Certamente você consegue entender o significado de popular quando utilizado como adjetivo, a referência de uma garota popular na escola. Você sabe o que isso se quer dizer quando se refere a uma garota popular? Uma garota ou um garoto popular? Uma garota requisitada, cobiçada. A vontade popular não é diferente. A vontade popular, ela é requisitada, ela é cobiçada pelo político em causa do capital político, do sabor de poder que advém dela. Portanto, a vontade popular, ela, em verdade, é uma vontade de influência, é uma vontade que prevalece em influência. Porque quando se a refere enquanto popular, enquanto requisitada, e essa requisição encontra locus semântico perfeito, quando utilizada a expressão popular, quando feita referência ao conceito de popularidade, porque isto ocorre interagindo com os ambientes democráticos, ou de prevalência democrática, ou pelo menos de fachada democrática, das estruturas políticas com as quais nós cotidianamente lidamos. Claro. Então faz sentido você projetar relevância à identificação da vontade que é requisitada, à vontade que afere maior capital político como popular, porque se a entende aproximada da vontade da maioria em um ambiente democrático. Correto? Existe uma aproximação entre a vontade mais influente e a lógica de que o grupo de maior influência na democracia, caso o conceito funcione, correto? É a maioria. É a maioria. A democracia poder-se assim ser descrita, é o governo da maioria, a prevalência decisória e potestativa da maioria. Não é lógico, conceitualmente, a democracia que a prevalência política decisória não resida na maioria. Isso seria próprio ao conceito, correto? Ser próprio ao conceito. Faria todo sentido questionar a eficácia de execução de uma democracia que se projeta a uma direção constantemente antagônica à da maioria. Certo? Então, vamos retornar à vontade. A vontade popular, portanto, em um ambiente democrático, tende a ser a requisição da vontade da maioria, mas o ponto aqui não é a manifestação final dela, é o conceito que reside imediatamente por trás dessa popularidade, ou seja, a influência que ela traz ao político. A influência que ela traz ao político. A vontade mais influente é aquela que, portanto, por definição aqui, traz mais influência ao ser encarnada, traz mais influência ao político. Por que a vontade popular é tão requisitada no ambiente democrático? Porque a popularidade, entende-se, é um condão, é um potestas no ambiente democrático, é uma fonte de poder. É uma fonte de poder. Então, o que é a vontade popular? É aquela que me fará, como político, popular. É aquela, se eu a encarno, faço-me mais popular. Note, o fundamental aqui para compreender a efetivação política do conceito não são os aspectos éticos dessa vontade, porque este é um conceito político, ou seja, ele é relacionado ao aspecto potestativo, né, o conceito de poder.
quem está encarnando essa vontade não precisa ser sincero, ok? Ele não precisa ser verdadeiro. Basta que ele ludibrie, que ele engane a quem o ouça, a quem com ele interaja, sob ser a encarnação dessa vontade popular. Isso lhe aferirá popularidade. Popularidade. Então, a atração da vontade popular, o tesão, né, da política pela vontade popular, é pelo resultado de poder que ela traz. E também pela negatividade do contrário. É óbvio que você não quer representar de pronto em uma democracia, essa é a lógica, entenda-se, a lógica. Você não quer que assim se faça reconhecido a si a encarnação da vontade impopular. Né? Correto? Porque você quer receber, por lógica, no ambiente democrático, você quer se fazer a encarnação, a manifestação da popularidade. Popularidade. Mas o mais importante para a operação do conceito é entender que a vontade popular é a vontade mais requisitada, portanto a mais influente. Isso significa que nem sempre em uma democracia é efetivamente, quando se estudando qual seja a vontade popular, se encontrará a vontade popular como expressão da maioria. Lembre-se, o mais importante é a vontade mais influente em popularidade. Frequentemente, do mesmo jeito que um político pode encarnar popularidade, que elimina seus adversários, mesmo sem ser majoritário, porque seus adversários são suficientemente impopulares em relação a ele, e mesmo que ele não seja majoritário, ele se sobrepõe à popularidade dos outros, do mesmo jeito, a vontade popular, a vontade pode se fazer, uma vontade coletiva, uma manifestação volitiva pode se fazer, pode ter popularidade sobrevalente a outras e influência sobrevalente a outras, porque ela grita sozinha. Porque ela grita sozinha, ela não tem adversários. Não se iludam. Se você tem, por exemplo, uma dicotomia entre dois políticos, este político, ele possui manifestações de massa, indicativos de aproximação popular e corre solto em relação, neste sentido, nas projeções, nos exercícios reais que indicam popularidade, nos indicativos que apresentam popularidade, ou seja, na sua ideia de encarnar a vontade mais popular, no seu intuito de encarnar a vontade mais popular. Se ele corre solto, sem oponente, sem adversário, independente dos cálculos aferidos do quanto a população naquele território, né, naquele curral eleitoral, do quanto aquela população venha a aderir a esta vontade, ele será a vontade mais influente, portanto a popular. Frequentemente, se uma minoria grita sozinha a respeito de um tema, ela faz de si a vontade mais influente e sem oposição ela se torna popular. É este elemento que deve ser compreendido. Não existe, mesmo no ambiente, talvez até principalmente no ambiente democrático, esse vínculo lógico direto entre vontade popular e vontade da maioria. Isso é uma tendência, mas não uma demanda. Tem de ser observado com extrema atenção. Mais importante para compreender a vontade popular é relacioná-la ao conceito de influência, portanto, à aferição de poder.